Eleições 2026 na TMC. Pesquisa Indexa, parceira da TMC, divulgada hoje, aponta o presidente Lula na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto neste ano de eleições. No cenário estimulado de primeiro turno, o petista aparece com 42% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, do PL, com 31%. Lembrando que estimulado é quando é apresentado o nome, ou são apresentados os nomes dos pré-candidatos para os entrevistados. Ronaldo Caiado, do PSD, tem 5%, Romeu Zema, do Novo, soma 3% e Renan Santos, do Missão, 3% também. Bom, o levantamento também simulou o segundo turno, mostra vantagem de Lula em todos os cenários. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente venceria por 47% a 40%. Em uma eventual disputa contra Renan Santos, 48% a 28%. Diante de Romeu Zema, Lula teria 47% das intenções de voto, o ex-governador mineiro ficaria com 36%. Contra Ronaldo Caiado, a diferença seria de 47% a 39%. Apesar do desempenho favorável nas simulações eleitorais, a pesquisa revela um cenário mais dividido quando o tema é a reeleição do atual presidente. Segundo o levantamento, 51% dos entrevistados dizem que Lula não merece mais 4 anos de mandato, enquanto 36% defendem a continuidade do governo. No tema combate à corrupção, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados. Ambos foram apontados por 31% dos entrevistados como os mais preparados para enfrentar o problema no país. Já outros 28% responderam que nenhum dos dois teria capacidade para lidar e liderar esse combate. A pesquisa também investigou quais medidas são consideradas mais eficazes para combater o crime organizado. A cooperação internacional foi a alternativa mais citada, com 23% das respostas. Em seguida aparecem o fortalecimento das forças policiais, com 21%, e a redução da maioridade penal, mencionada por 20% dos entrevistados, e é bom lembrar que é um assunto que está em tramitação no Congresso. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Muito bem, para falar sobre esse levantamento, a gente conversa agora aqui na nossa TMC com o Arilton Freires, que é CEO da Indexa, que é responsável por esse estudo, esse levantamento. Como é que vai, Arilton? Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom, me chama a atenção primeiro aqui, depois de todos esses números que nós trouxemos, para começar essa conversa, que no segundo turno, independentemente de candidato, né, do adversário, podemos dizer assim, o presidente atual para a reeleição, ele tem aí os seus 47% mais ou menos fixos. E aí depois a gente fala do julgamento da população, se ele merece um novo mandato. E aí passa da metade dos entrevistados, né? Vai para 51%. Então, a pergunta que eu faço tem duas partes, né? Primeiro, está consolidada a situação do Lula em relação ao segundo turno? É essa a faixa mesmo? Encostando na metade, mas não passando da metade? E a segunda parte da pergunta é sobre essa rejeição, se também parece para você que está estabilizada. Olha, tem algumas variáveis nisso. Primeiro, apesar de 51% da população dizer que o Lula não merece um novo mandato, né, e isso é tão importante quando você trata do incumbente, né, as pessoas não querem que ele continue, ainda assim parcela significativa desse eleitorado pensa em votar no Lula, poderia votar no Lula. Então o que acontece? O eleitor acha que a gestão do Lula é ruim, já foi 59% inclusive na pesquisa anterior, que achava que ele não merecia um segundo mandato, mas ainda assim parte desse eleitorado acaba votando porque é voto de rejeição no segundo turno, né? Não quer o Flávio, vota do Lula, não quer o Lula, vota o Flávio. Agora, eu acho que é mais ou menos esse o tamanho do Lula, faltando muito pouco para ele conseguir garantir os 50% mais um, ao mesmo tempo que ele tem uma dificuldade de conseguir esse pouco, porque esse pouco é um voto de um eleitor mais independente, um eleitor mais volátil, difícil de conquistar. Arilton, nas pesquisas que nós temos visto, os números, eles quase não mudam. Inclusive, tem um indicador que nós sempre trazemos que diz respeito à aprovação do governo do presidente Lula, que é 50-50, 50-50, 49% contra 48%, 48% contra 49%, pouco muda. Mas isso vale para
outros indicadores, outros temas pesquisados. Ainda temos alguns meses para as eleições. Qual é a tendência? Ainda pode mudar bastante, como já tivemos episódios que marcaram e que mudaram essas pesquisas, não a pesquisa em si, mas o termômetro, a vontade do eleitor. Olha, tudo pode acontecer. No período eleitoral, muita coisa aparece, né? E a dinâmica da campanha, ela nem começou. Acredito que depois da Copa do Mundo, o eleitor, e começar a campanha de fato, o eleitor começa a pensar mais nas eleições e alguns movimentos podem acontecer. Mas eu acho que mexe pouco os números, porque nós temos uma polarização do país que já tem mais ou menos acomodado a opinião de cada um sobre o que é o governo Lula, a avaliação do governo Lula, a razão para votar, a razão para não votar, e mesma coisa no campo da direita, no caso do Flávio Bolsonaro. Claro que ali ainda tem algumas oscilações, o caso do Volcaro pegou de forma muito forte no Flávio, ele teve uma queda, mas ainda assim mantém um capital político muito forte que junto com o Lula, um disputando com o outro, faz com que os números movam um pouco, porque os eleitores eles acabam escolhendo e avaliando o governo não pelas entregas do governo, mas sim pela rejeição que ele tem ou não ao governo, no caso ao presidente Lula. Uma última pergunta, pelo menos da minha parte, com relação à observação que a pesquisa traz, os recortes que a pesquisa traz. Regionalmente falando, algo te surpreendeu ou mais ou menos está na linha daquilo que se espera da divisão, especialmente no caso do Nordeste, a relação do presidente Lula com o Nordeste, a rejeição maior no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul? Na verdade, o presidente Lula conseguiu alguns pontos importantes no Sudeste, isso já mostrou na pesquisa anterior, e isso talvez que dê a ele um certo conforto, mas no restante do país as coisas continuam mais ou menos parecidas, uma rejeição grande no Sul, apesar que o Lula conseguiu crescer um pouquinho também no Sul, no Centro-Oeste, que são os lugares onde o Flávio vai melhor, e o Nordeste continua sendo um capital político muito grande do presidente Lula. Então, acho que nos recortes regionais, pouca coisa assim, me chamou a atenção, com exceção dessa questão do Sudeste. Enquanto o Lula continuar tendo uma certa vantagem no Sudeste, por ser um eleitorado muito grande, o maior eleitorado do país, né? Nós temos o caso de Minas, enfim, ele consegue manter essa vantagem. Se ele perder território aqui no Sudeste, isso pode gerar a ele algum tipo de dificuldade maior do que já está tendo. Tem aqui um aspecto que chama a atenção, que é o voto definido. Nós estávamos falando agora sobre o início da campanha, mas há muita gente, 67% das pessoas se dizem convictas do voto que vão, ou seja, do nome que vão escolher em outubro. Isso é uma determinação pessoal. Eu digo que eu estou convicta, mas dá para mudar ainda nesse período pós-Copa do Mundo, em que realmente as campanhas vão para a rua? Porque o que a gente tem nessa polarização são dois lados bem opostos. Na direita, há opções, ou seja, uma pessoa pode dizer que eu não mudo meu voto, mas muda para lá, para cá, há mais opções na direita. No campo de centro-esquerda, não há tantas opções para que a pessoa que está convicta mude de opinião, vai ter aquela opinião e vai ter aquele voto. E aproveito, acrescento nessa leitura da Joana, que na comparação com a pesquisa anterior de maio, né, 65 a 67 subiu o decidido e o pode mudar está lá estável em 25, né? Então parece uma coisa, pelo menos no recorte pequenininho, na fotografia pequena, parece algo consolidado, né, Arilton? Acho que tem algumas razões que esse voto definitivo pode deixar de ser definitivo, que é um pouco isso que a gente está falando aqui, né? Uma das razões, eu acredito, são os tais fatos novos de grande impacto, como o que aconteceu do Volcaro e o áudio do Flávio. Então, se tem algum movimento, algum impacto forte, venha mais algumas denúncias contra o Flávio, pode haver alguma oscilação. Mas chama muito atenção, porque você tem um eleitorado já meio que convicto em quem vai votar, e eu acho que o que vai mudar, e pode ser definidor da eleição, serão franjas pequenas do eleitorado, porque realmente tem uma parcela muito grande da sociedade já consolidada. E aí, isso é um fato que a gente vem vivendo nas últimas eleições. Acho que a internet ajuda muito isso, porque a campanha eleitoral não para. Você acaba a eleição e você já está em campanha para a eleição seguinte, né? Então nós temos essa polarização do PT, do Lula e da família Bolsonaro, da direita, enfim, muito forte desde a eleição de 22. A campanha continua acontecendo na sociedade. Então, eu acho que as mudanças, as variações, elas serão pequenas e importantes, mas a gente precisa monitorar
quando elas vão acontecer, de que forma elas vão acontecer e quais fatos realmente vão fazer com que as pessoas mudem. Agora, ainda tem essa fatia que não é pequena do eleitorado que pode mudar, olhando o gráfico ao contrário, né? Mais de 30%. Agora, os 67% ali, sim, pode ter alguma oscilação. Nós cruzamos isso com o voto do Lula e com o voto do Flávio. No voto do Lula, nós temos lá mais de 80% dos eleitores que dizem que não mudam mais o voto, né? E no voto do Flávio, 73%, 74% diz que não muda também. Então, esses eleitores mais consolidados, eu acho que no Lula não tem um eleitor, de fato, não tem uma candidatura para ele recorrer. E no caso do Flávio, tem as outras candidaturas de direita, mas que não tem empolgado tanto. Nós temos o caso do Renan Santos, que muita gente tem falado, ele tem aparecido com um potencial de crescimento, né? O próprio Caiado, nessa pesquisa, surpreendeu um potencial grande de crescimento. Nós temos o Zema, mas ainda com muita dificuldade, porque se o eleitor mais bolsonarista, vê segurança de ficar, ou pelo menos ele tenha a expectativa que é o Flávio quem vai derrotar o Lula, ele vai continuar amarrado com o Flávio, ele vai continuar com o Flávio como o seu candidato, porque não há razões muito fortes para mudar. Vocês lembram na eleição passada, para concluir, no primeiro turno, o Lula fechou com 48,5%, 48,6%. Faltou uma fatia muito pequena do eleitorado para ganhar no primeiro turno, mas não conseguiu ganhar. É mais ou menos o quadro de hoje, né? E o Flávio tem essas candidaturas menores, mas ele mantém uma robustez, porque o eleitor vê nele a candidatura mais forte, talvez, para combater o petismo, o lulismo, enfim. Então, a ver o que vai acontecer nas próximas semanas, e precisa ter fatos de impacto para a gente perceber alguma movimentação mais forte dos números, principalmente no campo da direita. Com certeza, eu estava aqui olhando mais detalhes da pesquisa, e ter uma pesquisa dessas em mãos é interessantíssimo, porque é importante que a gente cruze as informações. E tem aqui uma informação que é contraditória, que é o seguinte: a vantagem eleitoral do Lula e o desejo de continuidade. Então, se Lula aparece à frente no primeiro turno com 42% contra 31% Flávio Bolsonaro, ele também ele não aparece com essa vantagem toda no que diz respeito à continuidade, ou seja, se ele merece mais 4 anos. Só 36% diz que ele merece mais 4 anos como presidente, ou seja, ele aparece na frente, de acordo com essa pesquisa hoje venceria o segundo turno, mas ao mesmo tempo uma maioria diz que ele não merece. É uma liderança que não vem com um amplo entusiasmo do governo, vem talvez dessa comparação com o adversário, com possivelmente uma rejeição do outro lado, né? Uma falta de alternativa, mas esses números são muito interessantes de colocar lado a lado e comparar, entender de fato como pensa e o que sente a população brasileira. Muito obrigada pela entrevista, Arilton Freires. Nosso tempo se esgotou, mas poderemos ficar aqui ainda muito olhando para esses números. Obrigado, foi um prazer. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.